Você já se imaginou pegando um take gigante no começo da semana e batendo a meta somente com uma operação? E é isso que eu vou te mostrar nesse vídeo de hoje, como que eu peguei um take de 850 pontos no SDJPY e basicamente fechei a semana na segunda-feira. E quando eu acordei, segunda-feira de manhã, metinha da semana abatida, não precisei mais operar e eu vou te mostrar todo o comportamento, todo o cenário, como que foi o take e como que você pode enxergar essas oportunidades nas suas próximas operações no USDJPY. Então já chega deixando aquele like no canal aí, porque hoje eu vou abrir o meu operacional aí para você. Agora, vamos que bora aqui, vou compartilhar a minha tela. Bom, qual que é o cenário aqui do SDJPY? Você pode ver que minha operação foi desenhada aqui no começo da semana, ó, esse movimento aqui, e eu abri a operação daqui para cá e peguei esse take. Mas para chegar primeiramente nesse cenário aqui, a gente vai passar um pouquinho pelo passado do preço aqui, ó. Vamos perceber que o dólar iene, ele vinha numa tendência de baixa, né? Apesar de que nos gráficos diários aqui, se a gente prestar atenção, ó, essa tendência de baixa ela está sendo confirmada. Então, inicialmente, eu estava com todos os cenários do preço aqui apontando para tendências de queda. Aqui no gráfico semanal eu tenho uma tendência de queda, e também lá no gráfico diário, eu também tenho uma tendência de queda. Isso aqui já é uma tendência para eu trabalhar. Então, esse é o primeiro cenário para eu identificar que as minhas operações aqui no SDJPY serão somente venda. O primeiro cenário aqui para encontrar as minhas negociações serão somente venda. Esse é o primeiro cenário que eu vim identificando aqui no USDJPY. O tipo de tendência que eu iria buscar no USDJPY. E agora eu passo para o ponto que é o ponto de identificar os pontos de pivôs, né? Os pontos definidores de operações aqui no USDJPY. Então, eu não vou ensinar a calcular o ponto de pivô do zero, porque isso eu já ensinei, e isso acabaria, como tem aqui, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5 pontos de pivôs, eu iria custar um pouco, pelo menos ali uns 5, 6 minutos para explicar, para fazer esse cálculo do ponto de pivô. Mas eu tenho vários vídeos que ensinam a fazer o cálculo do ponto de pivô aqui. Só você pegar o suporte e resistência e dividir por 2, você vai encontrar essas regiões. Então, a primeira região que eu encontrei foi encontrando entre esse suporte, essa resistência, né, e esse suporte aqui, que é o ponto de pivô principal. Eu vou encontrar mais ou menos uma região de resistência de ponto de pivô aqui, né? Esse é o meu primeiro ponto de pivô. E meu segundo ponto foi esse ponto de pivô aqui, ó. Foi o ponto definidor de operações. E aí aqui entrou o jogo da minha negociação. Calculei o ponto de pivô entre essa região e essa região e eu vou encontrar esse ponto de pivô aqui de 142, 169, tá? Então, vamos lá. Vou trazer minha câmera para cá para o lado, poder ficar mais claro na hora da explicação aqui. E aí o seguinte, aqui no gráfico diário, olha só o que é interessante aqui. Eu vou pegar o rompimento que aconteceu na sexta-feira. Vou pegar quando foi sexta-feira aqui. Sexta-feira foi dia 18, eu tenho que pegar ali entre 18 e 19, né? 18 e 19, dá mais ou menos 18, abriu aqui no 21. Né? Então, aqui foi 21, então ele abriu aqui, ó. Essa vela aqui, essa vela vermelhinha, é a minha vela que vai identificar o meu ponto de operação aqui, porque esse fechamento aqui, lá no gráfico semanal, eu tenho um fechamento, ó, abaixo do meu ponto de pivô. Aí foi muito curto? Cara, não foi tão curto, porque aqui no gráfico semanal, né, as linhas ficam um pouco próximas, mas olha só, eu tenho um fechamento aqui, ó, abaixo dessa linha, e eu tenho essa confirmação aqui no gráfico diário acontecendo também. Então, no gráfico semanal e no gráfico diário e no gráfico semanal, eu tenho o fechamento do ponto abaixo do ponto de pivô, fechamento da vela abaixo do ponto de pivô. Então, quando abriu aqui o preço, ó, vamos lá, aí teve a abertura do mercado, isso aqui já foi a movimentação dessa semana, aqui foi o fechamento, ó. Aqui foi o fechamento, esse aqui foi o fechamento que eu busquei. Isso é interessante. Por quê? Porque na hora que o preço fechou abaixo desse ponto de 142, 189, eu tenho uma consideração para falar, bom, cara, ele não só fechou no gráfico diário e no semanal, como ele formou um canalzinho aqui. Então, todo esse cenário me dá uma caracterização de ponto de venda aqui no SDJPY. Então, essa leitura que a gente vai fazendo, já vai fazendo quando o mercado está fechando, né? Então, esse comportamento ele tem que ser preparado mesmo ali antes da abertura do mercado. Então, no fechamento do mercado na sexta-feira, quando fechou, eu já fiquei atento. Vou ficar, pô, fechou abaixo ali, cara, no domingo, provavelmente pinta um bom ponto de negociação aqui para poder executar a operação. O que aconteceu? Ele formou um canal muito grande, né? Um canalzão aqui de mais ou menos 400 pontos. O que eu fiz? Eu dividi esse canal no meio. Quando esse canal essa formação do primeiro canal ali do preço, ela acontece de uma forma muito grande, eu costumo dividir esse canal. Hugo, para quanto que você gosta de buscar? Aqui no SDJPY,
tá? Eu gosto de estar pegando ali entre 160 a 220 pontos ali. É um canal no SDJPY interessante para estar trabalhando com ele. Então, como é que fez o canal de 400 e praticamente 400 pontos, eu dividi esse canal no meio, ó, de 400 pontos, eu dividi esse canal no meio e eu peguei ali 200 pontos que estava dentro do que eu gosto de oscilação do SDJPY. Então, quando aconteceu o rompimento desse canal aqui, numa tendência de baixa caracterizada, eu abri a minha operação. Essa minha operação foi aberta aqui, nesse rompimento. E o meu take, eu fiz a soma desse canal aqui, né? Eu posso pegar meu nível de ferramenta de Fibonacci de retração, ó, faço a projeção nível acima. Deixa eu só arrumar aqui no canal para ficar certinho. Vai ficar aqui no canal nível acima. O meu stop vai ficar acima do ponto de pivô, que eu tenho uma característica, né, uma segurança muito maior do ponto de pivô aqui para poder trabalhar nesse tipo de cenário do preço. E o meu take profit eu posso fazer a medição do nível 0 até o nível 423.6. E aí eu venho aqui, passo a partir do meu ponto de entrada, olha lá. Vai dar para mais certinho aqui no meu take profit nessa minha operação. Então, na hora que eu abri a minha operação, o meu take profit ficou aqui e eu simplesmente aguardei o preço chegar lá no meu ponto de 850 pontos de take no SDJPY. O ponto que é importante estar falando aqui é o cenário que, Hugo, qual que é o momento correto de travar a ordem no 0 a 0? Você vai pegar aqui a oscilação do canal. Aqui você tem o canal de oscilação atual, né, o POA. E aqui o canal da retração, o nível de ferramenta de Fibonacci de retração. Por isso que o stop sempre vai ficar acima do nível 100 de Fibonacci de retração, né? Vou fazer a projeção aqui, ó. Ferramenta de Fibonacci. Meu ponto de entrada ficou aqui. E quando o preço rompeu o nível 2, né? Nível 161.8 de expansão de Fibonacci, essa minha negociação bateu o risco zero. Fui obrigado, né? Porque eu sou obrigado a trabalhar minha negociação no 0 a 0, seguindo o meu plano de negociação. Uma operação muito simples, né? Uma operacional muito simples de rompimento. E aí, quando ele rompeu, foi só aguardar o preço chegar no take. É claro que tem que ser emocional para fazer. Deixa eu mudar para cá. Então, é claro que a gente tem que ter emocional para poder esperar o preço bater aqui. Não adianta eu chegar aqui, o preço chegar próximo ao meu take e falar, pô, essa vela verde aqui ela vai voltar tudo, vai me estopar no 0 a 0, que é um cenário que pode acontecer realmente, mas a gente tem que tomar cuidado para não sabotar, né? Porque se eu me saboto nessa vela verde aqui, eu perderia a oportunidade de bater um take profit aí do preço, né? O ponto que é interessante aqui do SDJPY para falar, jogar aqui no gráfico semanal e ver que tinha uma região de suporte aqui forte, né? Então, a minha operação depois dessa, isso aqui, ó, a minha operação depois desse cenário aqui, valeria a pena eu continuar acreditando em venda? Não, valeria a pena simplesmente porque a gente tem um histórico aqui no gráfico semanal, ó, quando o preço chega aqui ele volta. Tem esse primeiro ponto, tem esse segundo ponto, e aí, basicamente, o que me levaria a acreditar que o preço continuaria caindo aqui? Dificilmente. Para isso acontecer, eu tenho um fechamento da vela abaixo dessa região aqui, principalmente abaixo desse ponto de pivô de 138,987, que é um ponto de pivô mais forte aí. Eu teria uma renovação da força vendedora, poderia estar buscando para os próximos meses aí, a região de 125,945. E aí, você curtiu? Viu como é simples pegar as oportunidades no mercado? É só ter paciência, disciplina e principalmente fazer o gerenciamento de risco certinho, não trabalhar no emocional, fazer as coisas da maneira corretinha, que as coisas começam a dar certo para você. E agora eu queria saber de você, qual pai de moeda você gosta de estar operando? Eu gosto muito de estar operando o SDJPY. Me conta aqui nos comentários o que você gosta de estar operando, o que você gosta de estar analisando e principalmente qual é o seu tipo de operacional no mercado financeiro. E é claro, se você curtiu, se esse conteúdo te ajudou, não se inscreve de deixar o like, se inscreva no canal para fortalecer e ative o sininho para não perder nenhum tipo de conteúdo mais daqui para frente. Tamo junto? Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.